A prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, a depender do PT, deve apoiar João Campos no próximo ano. E eu explico por quê. Há poucos dias, a prefeita deu uma entrevista ao jornalista Magno Martins, afirmando que seguiria seu partido, a recomendação do PT em relação às eleições estaduais de 2026. É bom lembrar, em 2022, Márcia Conrado apoiou no primeiro turno Danilo Cabral, depois de um alinhamento com o governador Paulo Câmara, e apoiou o candidato do PSB, e no segundo turno, contrariando o que queria seu partido, que declarou apoio a Marília Reis, preferiu votar na governadora Raquel Lira. Então, candidata, acabou ganhando a eleição. Esse apoio, inclusive, foi muito explorado pela Raquel, que dizia que tinha um palanque da direita à esquerda e usava como exemplo a prefeita de Serra Talhada, que era do PT. Usou muito o nome da Márcia durante a campanha. Márcia disse a Magno Martins que vai seguir o entendimento do partido e, no momento, a maior probabilidade é realmente de apoio do PT ao candidato João Campos, prefeito do Recife, candidato ao governo do estado. Essa é a leitura feita a partir dos principais nomes do partido. O próprio presidente Doriel Barros, a senadora Tereza Leitão já declarou recentemente que prefere que o partido apoie João Campos. É importante dizer que o PSB faz parte da base do governo Lula no Congresso, diferente do PSDB, por isso que Raquel está fazendo esse movimento para o PSD, mas há uma tendência de que isso não anule o apoio do PT a João Campos. Há um movimento puxado aí pelo João Paulo, que queria um apoio a Raquel Lira, mas é praticamente uma voz isolada dentro do partido. Uma outra questão importante de ser invocada é que o presidente Lula tem uma proximidade muito maior com João Campos, mesmo que tenha uma boa relação institucional com a governadora Raquel Lira. Basta dizer que a busca pela melhora na comunicação do presidente Lula passou por uma espécie de consultoria e até cedência de alguns nomes da equipe de João Campos, que é uma espécie de queridinho das redes sociais, e o Lula estava patinando nas redes e pediu apoio do João Campos. Então tem uma relação de proximidade. João Campos tem uma tendência agora de assumir inclusive a presidência do Partido Socialista Brasileiro, do PSB. Então, salvo um fato novo, o trilho está indicando que o PT vai alinhar com o João Campos, tá? A dúvida, o PT pode lançar uma candidatura própria ao governo do estado, tentar isso para fugir um pouco dessa proximidade com o PSB, porque o PT por muito tempo, sejamos francos, foi sublegenda do PSB enquanto o PSB esteve no estado. O próprio Humberto Costa foi uma espécie de artífice, de articulador dessa aliança que colocava o PT muitas vezes em uma situação muito difícil. A própria Marília Reis, com condições plenas de ser candidata competitiva, foi rifada muitas vezes, porque a corrente do Humberto Costa no PT era majoritária e ela acabou perdendo o direito de ser candidata pelo partido, mesmo sendo um nome competitivo. A Marília, para ser candidata a governadora, por exemplo, teve que pular para o Solidariedade para conseguir esse feito. Então, essa é a questão que se desenha de momento. O PT apoiando o João Campos em 2026. Há de se cravar isso? Não. Como não se pode cravar nada sobre a eleição do próximo ano. Há de se esperar, já falei sobre isso mais de uma vez, o comportamento de João e Raquel nas próximas pesquisas, se João mantém essa força ou se Raquel mantém uma tendência de crescimento. Esse equilíbrio do jogo também pode mexer um pouco nesse tabuleiro político, mas a tendência é essa. Então, a se considerar o desenho de momento, o caminho do apoio de Márcia Conrado, que não é só prefeita de Serra Talhada, é uma liderança importante do PT estadual, o caminho dela deve ser mesmo o apoio ao socialista João Campos. Vamos aguardar. Isso pode também criar uma divisão de palanques aqui. O Luciano Duque, que dizem não inspirava tanta confiança da Raquel Lira lá no início, porque apoiou Marília e depois é que migrou para o bloco da governadora, o Luciano Duque pode ser agora o queridinho, caso se consolide esse apoio da Márcia Conrado a João Campos,
pode ser o queridinho da Racan e virar o principal nome do seu palanque em 2026. São as voltas que a política dá.